A lei do julgamento. Mateus 7, 1-6. O padrão de Deus para a conduta de seus filhos é sua própria justiça e santidade, inalteráveis e intrínsecas. Pedro declara com clareza em 1 Pedro 1,15-16, segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando o homem se pergunta, quão bom devo ser, a resposta bíblica é, tão bom quanto Deus. Conquanto esse padrão esteja escrito no coração de todos, reconhecemos que não podemos atingi-lo. Assim, universalmente os homens deixam de lado o padrão de Deus e o substituem pelo seu próprio. Toda religião, não importa quão depravada seja, tem seus próprios padrões de conduta. Mas eles não são o padrão do caráter de Deus, nem de sua palavra. Paulo escreveu no capítulo 1 de Romanos que quando os homens desprezam o conhecimento de Deus e as suas exigências, eles criam ídolos à semelhança de aves, quadrúpedes e répteis. O homem nunca fixa seus próprios padrões acima de si mesmo, porque se o fizer, não poderá atingi-los. Ele adota o padrão de algo que lhe esteja abaixo, porque esse ele pode alcançar. Quando os homens legislam sobre piedade e espiritualidade, estabelecem leis de feitura humana. Dizem que se a pessoa obedecer a essas leis, ela é boa, justa e agradável a Deus. Essa era a maneira de pensar dos fariseus. Eles tinham diante de si os padrões da palavra. Não obstante, reconhecendo que não poderiam atingir os padrões da santidade de Deus, abandonaram-nos, e codificaram os padrões bíblicos num sistema de regras e estabeleceram os seus próprios. Codificaram a lei em 365 mandamentos negativos e 250 positivos, e ensinaram aos homens que se vivessem por essas proibições e mandamentos, agradariam a Deus. Quando a pessoa fixa seus próprios padrões de conduta em lugar dos de Deus, ela deve tornar-se juiz da conduta dos homens. Ao estabelecerem suas próprias normas, tornam-se juízes do que é aceitável e do que não o é, e de quem se conforma ou não aos seus padrões. O perigo do legalismo é que ele não leva a pessoa à santidade em sua conduta. Também, inevitavelmente, ele faz o homem juiz tanto das ações como dos motivos dos demais seres humanos. Por isso, ensinando o padrão de justiça de Deus, no Sermão da Montanha, o Senhor disse, não julgueis, Mateus 7:1. Não se torne crítico. Não dê ensejo a um espírito inclinado à censura. O que nosso Senhor proibiu, por contrariar os padrões de justiça de Deus, precisa ser acentuado em nossos dias. Não julgueis, para que não sejais julgados. A palavra de Deus não proíbe aos homens distinguir entre o bem e o mal. A proibição, não julgueis, não nos dá o direito de tolerar ou excusar o pecado. Paulo deixou isto bem claro em 1 Coríntios 5, onde se referiu a um problema de tremenda imoralidade que se introduzira na igreja de Corinto. Ele condenou os coríntios por não haverem excluído aquele que se envolvera no mal. Era a responsabilidade da igreja salvaguardar-se de práticas imorais, e os coríntios haviam sido relapsos em seu dever não afastando de seu meio o homem imoral. A palavra de Deus também deixa bem claro que os homens têm a responsabilidade de discernir entre a verdade e o erro em questão de doutrina, 1 João 4:1. A proibição, não julgueis, não significa que podemos ignorar a falsa doutrina que está sendo promulgada. O Senhor disse, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7:20. O que é contrário ao caráter e à santidade de Deus é auto-evidente, e a palavra de Deus diz que é pecado. O cristão não deve tolerar o que é abertamente contrário aos padrões da palavra de Deus. Quando o Senhor disse não julgueis, tratava ele mais dos motivos do que das ações. As ações são claras e evidentes quando examinadas à luz dos padrões da palavra de Deus. Mas os homens não podem discernir os motivos, nem penetrar a mente e o coração para conhecer o pensamento alheio. Essa é uma área em que só Deus pode penetrar, e a qual só Deus tem o direito de julgar. Mateus 7:1-6 apresenta diversos motivos por que o Filho de Deus não deve ter espírito de censura nem colocar-se no lugar de juiz de um irmão. O primeiro motivo se infere de não julgueis, para que não sejais julgados, v1.
O que Jesus estava encarecendo era a verdade axiomática de que Deus é o juiz dos homens e não entregou a estes o julgamento. O juízo, segundo o capítulo 5 de João, o Pai entregou nas mãos do Filho, e dele somente. Só Cristo tem a direito de ser juiz dos pensamentos e das intenções dos homens. Quando o indivíduo se coloca no lugar de juiz, usurpa uma prerrogativa divina, toma o lugar que só a Deus pertence, e atrevidamente assume uma responsabilidade que Deus não abdicou. Isto está muito claro em Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Nesta passagem Paulo diz que nenhum indivíduo tem o direito de julgar a outro, porque Deus é juiz, e reservou esse direito para si mesmo. Em 1 Coríntios 4:4-5 Paulo afirma a mesma verdade, porque de nada me argui a consciência, não tenho, por mim mesmo, a capacidade de interpretar corretamente os motivos do meu coração, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os homens podem tratar das exterioridades, mas não do que está trancado no coração. Deus, porém, pode penetrar as profundezas da mente e das emoções, e determinar corretamente o motivo das ações. O homem julga pelo exterior, e não pode discernir o que leva alguém a cometer certas ações. Portanto, para que os homens não sejam julgados pelas exterioridades, Deus reservou a si mesmo o direito de julgá-los, porque ele pode penetrar nos recessos do coração. Por isso o Senhor disse, não julgueis. Paulo declarou também, que aquele que julga um irmão peça contra o amor, Romanos 14 de outubro. E Pedro escreveu, o amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. O julgamento expõe os pecados. Quando um crente julga outro crente, ele não o faz para cobrir os pecados desse irmão, mas para elevar-se em comparação com o outro. Portanto, para que não pequemos contra um irmão, o Senhor disse, não julgueis. O segundo motivo por que não devemos julgar é, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, Mateus 7:2. O Senhor estava tratando do problema de um padrão duplo. Os fariseus legislaram sobre a justiça. Codificaram o Antigo Testamento numa série de ordens e proibições que aplicavam rigorosamente aos outros, enquanto delas se isentavam. Examinavam outros homens segundo suas leis, mas se eximiam de ser examinados por elas, tinham, pois, um duplo padrão de justiça. O fariseu raciocinava, você será condenado se fizer certa coisa, porque eu o julgo por essa lei, mas como não me julgo por ela, não serei condenado se praticar o mesmo ato. Uma paráfrase do versículo 2 pode esclarecer a lei de Cristo, com o mesmo padrão, ou pelo mesmo padrão de julgamento com que você julga os outros, você será julgado, e a mesma medida que você usa para medir os outros será aplicada a você, e por ela será medido. Nosso Senhor contraditou a ideia de que o que é errado para um pode ser certo para outro é errado se você fizer algo, mas está tudo bem se eu o fizer. Esse duplo padrão de conduta é contrário à santidade de Deus. O padrão divino de conduta aplica-se a todos, sem discriminação. Nosso Senhor precisava ensinar aos fariseus, e aos que adotavam seu sistema, que o mesmo padrão de exigências, absoluto, santo e justo, se aplicará a todos os homens. Quando alguém critica maliciosamente os outros, fala-o para sobressair-se. Usa a fraqueza, o fracasso, ou o pecado de outrem para promover-se. Deixamos de perceber que Deus não tem dois padrões, um para nós e outro para os demais. Contudo, o mesmo padrão que usamos para criticar aos outros é o padrão que Deus usa para nos medir, o metro com o qual medimos nosso irmão em Cristo é a medida que Deus nos aplica. Passamos pelo mesmo tipo de exame que aplicamos a outros, e não por um padrão inferior, portanto, não julguemos. Os versículos 3-5 dão-nos o terceiro motivo por que não devemos julgar. Ele pode ser formulado de maneira simples, não temos discernimento bastante da verdadeira natureza das coisas para podermos julgar.
Nosso Senhor disse: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Trave é um pedaço comprido de madeira lavrada que se usa na estrutura de um prédio. Quem estiver atrás dessa madeira não pode ver, não pode determinar a verdadeira natureza das coisas. Em outras palavras, está cego. O argueiro era uma lasquinha ou um cisquinho. O homem que se esconde atrás de uma trave de modo que fica impedido de ver, tenta ver um cisquinho no olho de alguém. O fato é que tanto a trave como o cisco impedem a visão. Quer se tenha um cisco no olho, quer se esteja atrás de uma trave, não se pode ver. O que Nosso Senhor dizia é que essa pessoa está cega. Não pode ver, não pode distinguir a verdadeira natureza das coisas, não obstante se põe a julgar. Deseja remover a causa da cegueira de alguém quando ela mesma está cega. Que tolice! Nosso Senhor disse: quando você se coloca na posição de juiz, age como um unicego tentando remover o cisco do olho de alguém. Não é possível. Nosso Senhor ensinava que o homem só pode ver o exterior, portanto, não pode julgar os motivos da mente e do coração de outrem. Ao julgar segundo as aparências, não o faz de acordo com a verdadeira natureza das coisas. Portanto, Nosso Senhor disse: uma vez que em sua cegueira você não tem capacidade de determinar a verdadeira natureza das coisas, não julgue. Observe a proporção entre a trave e o argueiro, este é um pedacinho daquela. O Senhor quis mostrar que criticamos nos outros aquilo que constitui um grave problema em nós mesmos. Criticamos os outros por nossas próprias fraquezas e vemos neles, com muita rapidez, o que o Espírito de Deus condena em nós. O que fazemos quando nos pomos a criticar é desviar a atenção daquilo que o Senhor vê em nós, transferindo-o para outrem. Os fariseus condenavam a impiedade dos homens porque eram ímpios. O texto conclui com uma advertência: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e, voltando-se, vos dilaceram. Mateus 7:6. Esta é a salvaguarda contra a frouxidão ou abuso da graça de Deus. Havendo Nosso Senhor ordenado: não julgueis, não quer com isso dizer que podemos escusar o pecado. A igreja de Corinto defrontava-se com uma conhecida prática de imoralidade. Mostravam-se indiferentes a ela, e escusavam-na. Portanto, toda a congregação estava contaminada. Abusavam da graça de Deus. Sua lassidão levava-os a tomar o que é santo e a tirá-lo à sanha de animais imundos. Quando Nosso Senhor disse não julgueis, não queria dizer que devêssemos desculpar o mal, ou mostrar-nos indiferentes a ele como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade. Pois se não condenamos o que a palavra de Deus condena, pervertemos a verdade de Deus e sua graça. As epístolas do Novo Testamento, nas quais os apóstolos advertiram acerca da conduta do Filho de Deus, dedicam mais atenção aos problemas criados pela língua do que a qualquer outra coisa. As advertências do Novo Testamento contra a divisão relacionam-se invariavelmente com a calúnia e com o espírito crítico que se manifestam em palavras depreciativas. Fazemos bem em atentar para a admoestação do Senhor: não critique, não se ponha a julgar os motivos alheios, não tente interpretar-lhe os desejos do coração. Não temos a capacidade de discernir. Ela pertence a Deus.